Muito bem, galera, aqui para mais um vídeo da lista de exercícios de cálculo vetorial aplicado, prova se aproximando, né? E dessa parte 2 da lista eu quis começar aqui pelo problema 2, né? Então, que é de fato uma coisa que a gente vai... Vocês têm que ter essa noção de como é que se faz uma reparametrização pelo comprimento de arco de uma curva, né? Então, vamos lá. Nessa questão 2 é determinar a reparametrização dessa curva pelo comprimento de arco. Então, nós temos cosseno de 5t, seno de 5t, 12t. Então, primeiro vamos ver quem é o vetor velocidade, né? O vetor velocidade é o vetor cujas coordenadas são as derivadas das coordenadas do vetor posição. Então, derivada de cosseno de 5t é menos 5 seno de 5t. Derivada do seno de 5t, 5 cosseno de 5t. Derivada de 12t é 12, né? Agora vamos ver quem é a norma desse cara. A norma desse cara vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Eu preferi colocar aqui elevado a 1/2, para ocupar menos espaço em relação à raiz. Então vai ser menos 5 seno de 5t quadrado, 5 cosseno de 5t quadrado, que 12 quadrado. Quando você organizar esses dois aqui, você vai ter 25 seno quadrado de 5t, 25 cosseno quadrado de 5t. Então você pode pegar e colocar aqui 25 seno quadrado de 5t mais cosseno quadrado de 5t. Se você olhar, esse cara aqui é 1, né? Seno quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Mais 12 quadrado, que é 144. No final das contas, você vai ter 25 mais 144, que dá 169, né? Tudo aqui está em verde. Tudo aqui vai dar 169. Raiz quadrada de 169, a gente sabe que é 13. Pronto. Então, a norma do alfa' de t é 13. Constante, né? Que é uma coisa interessante. Norma do alfa' de t constante. Agora vamos determinar o parâmetro comprimento de arco, né? Só para relembrar, esse cara aqui é o parâmetro comprimento de arco, né? Esse cara aqui é o parâmetro comprimento de arco. Então, até um exercício na primeira parte da lista sobre isso, né? Então, quem é que vai ser? O S de t vai ser a integral de 0 a t da norma do alfa' de t. Então, esse aqui vai ser a integral de 0 a t. A norma do alfa' a gente já viu que é constante, 13 dt. Né? Ou seja, isso aqui vai ser 13t restrito de 0 a t. Né? Aqui, na verdade, aqui a gente tem que trocar aqui dentro, não pode ter dt. Aqui troca para du, né? Então vai ser 13u, senão a gente vai ter um problema, uma variação dentro e fora da integral. Aqui, né? 13u de 0 a t. Então esse aqui vai ser 13t, ou seja, S 13t, você consegue inverter esse trem aqui, então t é S sobre 13, né? Agora você substitui, né? Então você vai ter, nós temos t de S igual a φ de S, né? Como sendo S sobre 13, ou seja, o parâmetro t agora está escrito em função de S, então você pode substituir lá. Então vamos reescrever a alfa, né? Então seja beta igual a alfa bola φ. Se você fizer isso, né? Você vai ter que essa curva vai ser a curva reparametrizada, né? Essa é a reparametrização pelo parâmetro comprimento de arco. Ok? Então vamos escrever aqui mesmo alfa de S, só para a gente não ter essa condição. Então quem é que vai ser a nossa curva... Opa, fala de T não, desculpa, alfa de S. Quem é que vai ser a nossa curva alfa de S dessa forma? Vai ser a curva lá em cima, cosseno de 5t vai ser cosseno
de 5S sobre 13 seno de 5S sobre 13 e a outra lá é 12T, então 12 vezes S sobre 13. 12 sobre 13 é essa mesma coisa aqui, né? Se você fizer a norma do alfa' de S, você vai ver que isso é constante igual a 1. Então eu deixo aqui como recomendação para vocês. Certo? Só para vocês testarem. Então essa é a curva reparametrizada pelo comprimento de arco. A alfa reparametrizada pelo comprimento de arco. Aqui é ela escrita dessa forma, né? Beleza? Então é assim, basicamente. Essa foi fácil, né? Porque você tem a norma do vetor velocidade é constante, então a integral fica simples, né? Então, mas isso é uma tarefa não tão simples para determinadas curvas, né? Na primeira questão, vou voltar para a primeira agora para a gente ver isso, né? Então, você tem essa curva, cosseno de 4t seno 4t 3t. Ele quer que eu determine o vetor velocidade, o vetor aceleração, o vetor velocidade escalar, o triedro, a curvatura e a torção, né? Uma pergunta natural que surge quando você pegar uma curva a partir de agora é justamente essa. Essa curva ela é parametrizada pelo comprimento de arco, então a primeira coisa que eu acho que você deveria verificar, né? Isso aqui significa parametrizada pelo PPCA significa parametrizada pelo comprimento de arco, certo? Então essa é a pergunta natural que a gente deve se fazer quase sempre, né? Então vamos lá, quem é que é o vetor velocidade? O vetor velocidade é a alfa' de t. Aqui nesse caso a gente não está ainda olhando especificamente se ela vai constatar depois se ela é ou não parametrizada pelo comprimento de arco, né? O vetor aceleração é o alfa duas linhas de t, a velocidade escalar é a norma do alfa' de t, o triedro a gente tem que obedecer às três equações de Frenet, aliás, você tem que descobrir os três vetores, né? E lembrar que os três vetores obedecem às equações de Frenet. Ok? Então vamos lá. Começar aqui. O vetor tangente, alfa' de t. Então você deriva esse cara, cosseno de 4t é menos 4 seno de 4t, já deixei aqui escrito para vocês. 4 cosseno de 4t, derivada de 3t é 3. Vetor aceleração, vai ser a derivada desse cara aqui, então vai ser, ó, 4 sai de novo, menos 16 cosseno t. Aqui, deixa eu só corrigir aqui um errinho aqui, né? Aqui não é 16 cosseno t, é menos 16 seno t, certo? Só corrigir isso aqui. Menos 16 seno de 4t, porque é derivada do cosseno menos seno aqui. Então 4 sai, a derivada do cosseno é menos seno. Menos 16 seno 4t e a derivada de 3 é 0. Vamos ver que é a velocidade escalar nesse caso, né? Então a velocidade escalar vai ser de novo a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Então você vai ter, ó, do alfa' no caso, né? Então você vai ter menos 4 seno 4t quadrado, 4 cosseno de 4t quadrado, 3 quadrado. Aqui de novo você tem que olhar, ó, você põe o 16 em evidência, né? Então aqui vai ficar, ó, raiz quadrada de 16, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, mais 9. Esse aqui dá raiz de 25, que é assim, que é constante, mas não é igual a 1. Então a conclusão é que essa curva alfa, como a norma, como a velocidade escalar é diferente de 1, né? Então isso aqui significa que a curva alfa não é parametrizada pelo comprimento de arco, justamente porque esse cara é diferente de 1. Certo? Ok, muito bem. Agora vamos para o item dele, que é o triedro, né? A gente tem algumas coisas. Se eu vou determinar o triedro, aqui nesse caso, eu tenho que determinar o tangente, o normal e o binormal, né?
depois determinar a curvatura e a torção. O que a gente vai fazer? Como ela não está parametrizada pelo comprimento de arco, a gente ou reparametriza, ou então a gente escreve via equações não canônicas, né, para curvas não parametrizadas pelo comprimento de arco. Nesse caso vai ser mais rápido, porque essa curva é uma curva simples de derivar e de determinar normas, então a gente não tem muito estresse. Então, como a curva é de simples derivação, ou melhor, você pode simplesmente dizer assim, pela lei de formação da curva, optamos por determinar o triedro pelas equações não canônicas, né? Melhor, simplesmente diz, vamos determinar o triedro pelas equações não canônicas. Não convencionais, né? Canônicas aqui nesse caso quer dizer não convencionais. Então vamos lá. A gente já tem o alfa', vamos ver quem é o tangente unitário, né? A gente já tem o tangente. Quem é que é o tangente unitário? Ó, quem é o tangente unitário? Ou T de S. É o alfa' dividido pela norma do alfa', né? Eu botando a norma aqui. Então esse aqui vai ser esse cara, ó. Como a norma do alfa' é 5, você já percebe ali, essa é a norma do alfa', você já coloca esse cara aqui dentro. Então, quem é que vai ser o T de S? Menos 4/5 do seno de 4t, 4/5 cosseno de 4t, 3/5. Pronto. Tá aqui o tangente. Beleza? Tangente não tangente, tangente unitário, né? Quem é o normal unitário? Tem que lembrar. Normal unitário é quem? Aqui eu tenho N de S, mas é N de T, porque ela não está parametrizada pelo complemento de arco, certo? Quem é o N de T, normal unitário? É o T' dividido pela norma do T', né? Então vamos lá, trabalhar. Tem que fazer. Quem é que é o T'? Você vai ter o T'. T' vai ser menos 16/5 cosseno menos 16/5 seno e aqui 0 boi. Certo? Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? A norma do T' agora, né? Quem é que vai ser a norma do T'? Vai ser 16/5 ao quadrado, então vai ser menos 16/5 cosseno de 4t quadrado mais menos 16/5 seno de 4t quadrado, tudo isso elevado a 1/2, né? Aqui eu não preciso colocar o zero, já vou fazer direto, para vocês terem essa maturidade para perceber isso, né? Você vai fazer a mesma coisa, aqui você vai ter 16/5 ao quadrado,
Você vai ter 16 quintos ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de 4t mais seno ao quadrado de 4t, isso aqui é 1. Esse cara aqui é 1. E aí, o que foi que sobrou? Vai sobrar o 16 quintos, porque aqui vai dar um módulo de 16, o módulo de menos 16 quintos, que é o 16 quintos, aí você ajusta, né? Então você tem que a norma do tangente unitário é igual a 16 quintos. Muito bem. Então tá aqui o normal unitário. Aí, sim, tem que construir o normal unitário, obviamente, né? Vamos lá. Então você vai ter, ó, 16 quintos, você vai pegar esse cara, cadê o telinha? Dividir por 16 quintos. Certo? Para não ter estresse aí. O que vai sobrar na verdade, quando você olhar, vai ser só o cara sem as coordenadas, né? Você vai ter, ó. Quem é que vai ser o n de t? Vai ser menos 16 quintos dividido por 16 quintos cosseno de 4t menos 16 quintos dividido por 16 quintos seno de 4t, 0. Ou seja, quem é que vai ser o normal? Normal unitário, né? Então, o normal unitário vai ser somente cosseno de 4, menos cosseno de 4t, seno de 4t. Menos seno de 4t. Tá aí o normal unitário. Beleza? Binormal. Por fim, quem é que é o binormal? Binormal vai ser t vetorial n dividido pela norma de t vetorial n. Então, descobre quem é. Isso aqui eu vou deixar como exercício. Acho que vocês conseguem calcular um produto vetorial, né? Certo? Vocês conseguem calcular um produto vetorial aí tranquilamente. Sem problema para vocês. Certo? Ok. A gente tem que lembrar também das equações da curvatura e da torção, né? Vou colocar outra folha aqui. Bem, vamos fazer aqui a curvatura e a torção. Então a gente tem que lembrar o seguinte, né? Para curvatura, então tem equações que calculam como você pode usar as equações de Frenet, né? Se você for usar as equações de Frenet, quem é que é a curvatura? Você sabe que a curvatura é T' interno com N, né? Então você pode fazer o produto interno desses caras, ó. Ele pede um ponto específico, não, ele pede uma curvatura qualquer. Então você pega o T', faz o produto interno do T' com N e vê o que dá. Vamos lá. Ó, T' interno com N. Então isso aqui vai ser, quer dizer, 16 vai menos 16, vai ser, cadê? Cadê o T'? Tá aqui, menos 16, 500, e aqui é só menos, né? Tá aqui, ó, pronto. Aqui vai dar 16 quintos cosseno ao quadrado, aqui vai dar, aqui faltou o zero, desculpa.
Eu coloquei, mas tem que colocar o zero. Não posso fazer isso. Aqui vai dar 16 quintos cosseno quadrado, 16 quintos seno quadrado, zero quadrado. Então, substitui. Ó. Vai ser, ó, menos 16 quintos cosseno de 4t vezes menos cosseno de 4t, da mesma forma, menos 16 quintos seno de 4t menos seno de 4t mais zero. Ou seja, você tem que a curvatura é igual a aqui vai dar 16 quintos cosseno quadrado, 16 quintos seno quadrado, isso aqui vai dar 16 quintos, curvatura constante, né? Coisa bacana. 16 quintos. Torção. Para torção, o que você pode fazer é usar também a outra equação de Frenet, né? B' menos tal N. Não, N' menos tal B. Então, como N' é menos tal B, né? Deixa eu só conferir isso para a gente. Vamos só corrigir aqui a equação. B' menos tal N aqui. B' menos tal N. Então, você tem que o tal pode ser menos, né? Você coloca o menos aqui na frente do produto interno, produto escalar, menos B' interno N, menos B' N. Aí você faz a conta, você achou o N aqui em cima, né? Determina o N, determina o B', determina também o B' aí, quando você fizer achar o B, né? Certo? Um amigo meu que não sou eu disse que vocês conseguem calcular esses produtos vetoriais muito fáceis aí. Talvez exista uma coisa aí, umas dessas calculadoras de internet que façam essas contas mais rápido. Sem não ficarem perdendo tempo com aritméticas elementares, né? E aí quem disse não fui eu, foi um amigo meu que não sou eu. Certo? Então vamos lá. Aí você descobre a torção. Sim, aí você tem o triedro, né? Aqui embaixo você tem que... Não, mas você até marcou quem é o tangente normal e o binormal, né? Se você não quiser determinar dessa forma, outra forma de determinar a torção, uma outra forma para a torção é o teorema 3.3 das notas de aula. Teorema 3.3, vou copiar e colar ele aqui. Ele dá uma outra forma para a torção, para curvas não parametrizadas pelo comprimento de arco. Ó. Teorema 3.3. Muito útil, por sinal. Se você não tiver muito afim de ver essas coisas, você vem aqui, cola, pega a equação, né? Jogou, é tchau. Pronto, aqui. Então, você usa essa equação para torção, também dá certo. Teorema 3.3. Né? Você tem que a curva não necessariamente parametrizada pelo comprimento de arco, aquela curva não é parametrizada pelo comprimento de arco, e você tem R3'. Obviamente a sua curva tem que ser pelo menos de classe C3, nesse caso a curva é de classe C infinito, né? Mas tem que ser pelo menos de classe C3. Aí você dá uma olhada nisso, beleza? Outra forma, teorema 3.3 também ajuda a calcular a torção se você não quiser fazer lá pelo B'. Muito bem, ok? Vamos lá, seguindo adiante a gente tem a questão 3 também, uma questão igual a 2, né? Então eu vou só comentar, porque eu até fiz umas contas aqui, vou comentar a mesma
mesmo formato das anteriores, né? Idêntica a 2, a gente diz idêntica mesmo assim que é parecida. Se vocês olharem essa curva da 3, ela é exatamente a curva da 1 parametrizada pelo comprimento de arco. Ó. Você vai olhar a cosseno de 12 sobre... Na verdade não é cosseno de 12 sobre 13 lá é cosseno de... na curva 1. É 5 sobre 13, né? E o 12 sobre 13 é a terceira entrada. Então é uma curva muito parecida, é outra hélice, né? Muito bem, ela é similar, vou escrever de outra cor, ela é similar ao problema 1, ao problema 2. Melhor, similar aos problemas 1 e 2. Mas mais similar ao problema 1 mesmo. Isso que eu fiz a conta, vou deixar aqui para vocês observarem. Vocês têm que fazer a mesma coisa. Ó. Determinar quem é o tangente, determina quem é a aceleração, determina quem é a velocidade escalar. Ó. Achei que ela é igual a 1, então você acha que essa curva é parametrizada pelo comprimento de arco. Tudo conta. Daí você tem a cara do tangente unitário. Tangente unitário é a derivada primeira, o T' a derivada segunda. Aí você usa as equações de Frenet. Né? Nesse caso o binormal vai ser T vetorial N. Você vai achar a curvatura e a torção da mesma forma, a curvatura e a norma do alfa, duas linhas. Aqui só uma correção, B' menos tau N aqui. B' menos tau N, só corrigir isso. Cadê? B' menos tau N. Então B' menos tau N, só para corrigir aqui, né? Então eu vou ter que... Cadê? Eu peguei só a primeira entrada da curva, nesse caso. Ó, quando você olha o B'. Vamos derivar a primeira entrada, né? Quando você derivar a primeira entrada, você vai ter menos 60 sobre 169 cosseno. Então você tem 60 sobre 169. Opa, passei demais. 60 sobre 169 cosseno. Aqui menos tau N. Então menos tau N. Cadê o N? Tá aqui. Então menos tau vezes menos cosseno. Por isso que vai ficar tau cosseno. Então aqui fica mais por causa desse menos, só para corrigir, certo? Menos lá, menos aqui, da equação de Frenet. Então, se você tomar dentro do intervalo, pelo menos dentro do intervalo 0π, né, ou para cada dentro de cada intervalo kπ com o mesmo k, essa função ela é uma abjeção, a função cosseno. Nesse caso você vai ter que ela é também injetiva, então você vai ter que isso aqui vai acontecer se e supondo S diferente de L cap, não é nem diferente de L cap sobre 2 não, tem até que corrigir isso aqui, 12, 13 sobre S, que tem que ser diferente de L cap sobre 2 com ela inteiro, para garantir que ela é diferente de 0, né? Que tem que ser aqui 12, 13 sobre S, 12 sobre 13S, diferente de L cap sobre 2 com ela inteiro. Pronto, que aí garante que essas coisas não são zero, né? Certo? Porque você leva esse cara para lá, leva esse cara para cá, vai ter de fato os pontos onde eles são, onde esse cosseno pode ser zero, né? E aí você vai ter que o tal pode ser escrito como sendo 60 sobre 169. Se dá para dividir por 3 dá 7. 9, 15, 16 dá não. Então deixa assim mesmo. Não sei nem se tem algum divisor, mas eu acho que não. Porque aqui só é 6 e 10. Aqui não é nem 6 nem 10. Então não tem como, ele vai ficar nessa forma. Tá aqui a torção. E aí o triedro você formou aqui, né? Ó. Tá aqui o triedro. Ó. T, N, B. Só se você quiser escrever dessa forma, TNB, né? Porque o triedro, na verdade, é um sistema de coordenadas. Certo? Na questão 4, uma questão interessante, porque a gente já começa a olhar a propriedades gerais das curvas, né? Você tem uma curva, vamos subconjuntar a reta no R2, é uma curva plana, que é uma coisa muito interessante. E o comprimento do vetor posição é sempre constante. Ó. Aqui não é o comprimento do vetor velocidade, é o comprimento do vetor posição. Então você tem nesse caso que a norma do alfa de t é que é igual a A.
certo? Esse A tem que ser positivo, ele poderia ser zero, mas se garante que ele é positivo. Se ele for zero, não é interessante, né? Muito bem. Então, o que a gente tem aqui? Se a norma do vetor posição é constante, você faz o seguinte. Se a norma é constante, a norma ao quadrado também é constante, só que você pode escrever a norma ao quadrado como sendo o produto interno de alfa por ele mesmo. A alfa é diferenciável, ela é uma curva regular, então se esse produto interno é constante, a derivada dele é zero, certo? É isso que a gente está dizendo aqui. Mas quando eu derivo esse produto interno, o que é que você tem? A alfa vai ficar alfa' interno alfa mais alfa interno alfa', ou seja, como é uma forma bilinear, você vai ter 2 alfa interno alfa' igual a zero. Viu? Então você vai ter que o alfa interno com alfa' é zero, mas isso aqui acontece somente se esses caras são perpendiculares, né? Então você tem de fato que o alfa e o alfa' serem perpendiculares, significa que o vetor velocidade é ortogonal ao vetor posição. Ok? Para o item B, o que a gente vai ter que provar? A gente tem que provar que... Vou apagar isso aqui. Para o item B, eu quero provar que o vetor aceleração e o vetor posição têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos, né? Ou seja, eu quero provar que eles são... Então, eles estão na mesma reta, mas não necessariamente no mesmo sentido da reta, né? Estão ambos sobre uma reta. Pelo menos são equivalentes a vetores que estariam sobre uma mesma reta. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Vou mudar a cor aqui. Do item A, a gente ganha que isso acontece, certo? Lá no item A, a gente tem isso como hipótese. Alfa interno alfa' é zero. Então, deriva esse negócio de novo. Quando você derivar, você vai ter, ó, derivada da primeira interna com a segunda, alfa' interno alfa' mais a primeira interna com a derivada da segunda. Então, você vai ter alfa' interno alfa duas linhas, certo? Esse rapaz aqui, alfa' interno alfa' é justamente norma de alfa' ao quadrado. Você joga para o outro lado, vai ficar menos norma de alfa' ao quadrado, certo? Aqui eu vou até fazer uma correção. O que foi que você ganhou? Você ganhou que alfa interno alfa duas linhas é menos a norma de alfa' ao quadrado. Só que como a norma de alfa' é sempre maior ou igual a zero, você tem que esse cara aqui é sempre menor ou igual a zero, né? Supondo que o A é positivo, ou seja, que a norma do A é positiva, então você vai ganhar que esse cara também é positivo, certo? Exceto se ele fosse constante, né? Se ele for constante, aí aqui a norma vai ser zero, mas tudo bem. Supondo o alfa não constante nesse caso, né? Mas deixa aqui maior ou igual a zero, então isso aqui obrigatoriamente tem que ser menor ou igual a zero, né? Porque se o vetor posição é constante, por exemplo, ele tem norma constante positiva, né? Então aqui você escreveu de outra forma aqui. O que nós temos na verdade é que... Só um minuto. Muito bem. Então, como esse cara é menor do que zero, isso significa que esses dois caras aqui podem ser escritos como sendo menos um L de t, ou menos um L de t quadrado, né? Menos um L de t quadrado aqui, função real. Menos um L de t quadrado, né? Com L uma função real, né? L uma função de I em R, por exemplo. Com L uma função de I em R. Só escrever aqui de forma mais condensada, né? Uma questão é que esse número real ele é sempre positivo, consequentemente isso tudo é sempre negativo, né? Então você pode reescrever esse cara aqui para todo tem I. Então, esse cara pode ser reescrito. Daqui você ganha
que o alfa de t é menos LT, menos L quadrado T alfa duas linhas de T. Isso significa que não interessa nem quanto seja esse L quadrado de T, mas que o alfa de T, né, vai ser esse alfa de T vai ter sempre o sinal contrário ao sinal do alfa de T para algum T aí, né? Então eles são sempre tem sinais opostos aí, ok? Para você garantir que isso aqui para todo T, né? A gente tem sempre sinais contrários aí. Sempre sentidos contrários, né? O raio de curvatura, né? Rho igual a. Aqui eu acabei não terminando de fazer a conta, porque a gente tinha que levar em consideração algumas coisas, né? Por exemplo, a gente tinha que, ó, se o vetor posição tem sempre a mesma norma A, então quando você fosse calcular, você tem que calcular a norma do vetor velocidade baseado nisso, né? E você usa o fato do raio de curvatura ser sempre 1 sobre a curvatura. Como a curva é não necessariamente parametrizada pelo comprimento de arco, você tem que usar essa equação para a curvatura, né? Então você usa a fórmula de Frenet, mas de um jeito ou de outro você vai ter que calcular os caras, né? Esse dt/dt é simplesmente o t' em relação a t, né? Isso aqui acho que é a equação 1.9 das notas de aula, certo? Você tem que o dt/dt é o t' de t aqui, que é justamente o alfa' de t dividido, aliás, é a derivada, né, desse rapaz aqui. É a derivada do alfa' de t dividido pela norma do alfa' de t. Aí você usa o fato da curva ser plana, né, e faz isso, certo? Que é fácil de você terminar. O que mais? O item A tá ok, o item B tá ok, o item C é só terminar a conta. Se alguém não tiver dificuldade para terminar, basta me chamar por e-mail, certo? Que aí a gente vê. Caso não consiga, chame por e-mail. Chame por e-mail que eu termino a conta e mando aí, tá? Até amanhã eu vou fazer uma sessãozinha de erratas. Eu vi uns errinhos de conta tanto, na primeira parte da lista 1 e fatalmente vai aparecer nessa aqui na lista 2. Então eu vou lançar aí uma versão com erratas ali pra gente. De corrigir esses errinhos. Certo? A questão 5 diz o seguinte, ó, se você tem alfa, uma curva espacial, uma curva de um subconjunto da reta no R3, o vetor velocidade é ortogonal ao vetor aceleração. Então, a gente já sabe o que isso significa, né? Significa até estar explicitado aqui no enunciado. Ó. Como o alfa' é perpendicular ao alfa duas linhas, é normal, então você tem que o produto interno entre eles dois é zero para todo mundo que mora no domínio. Ok? Vamos lá. Se o vetor tangente é alfa', quem é que é o tangente unitário? Vai ser justamente o alfa' dividido pela norma do alfa'. Está aqui o tangente unitário. Então vamos lá. Primeiro vamos provar que esse cara tem velocidade escalar constante. Então, galera, o que a gente vai ter? Ó? Vamos usar o fato da velocidade. Vamos provar que a velocidade escalar é constante, né? Então o que você vai fazer? Ó? Como o vetor velocidade é perpendicular ao vetor aceleração, então o produto interno entre eles dois é zero. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma construção ao contrário, certo? Certo? Vamos lá, porque se isso aqui acontece, o que vai acontecer? Então 2 vezes isso também é zero. Só que 2 vezes o vetor velocidade interna com o vetor aceleração, a gente já sabe que isso aqui é, na verdade, a derivada do vetor velocidade interna com ele mesmo, né? Basta você perceber o seguinte, ó. Vamos abrir aqui uma continha aqui embaixo para ver esse fato. Ó. Observe que se a alfa' interna, alfa duas linhas é zero, isso significa que alfa' interno com alfa duas linhas mais alfa duas linhas interno com alfa' é igual a zero mais zero. De novo, essa coisa é uma forma bilinear, né? Só que esse cara aqui é justamente
alfa' interno com alfa' derivada. E se a derivada disso é zero, isso significa que esse cara é constante, que é o que está escrito aqui. Ó. Se isso é zero, se a derivada dessa função real é zero, porque isso aqui é um número real que depende de t, né? Isso aqui é uma função real que depende de t, significa que essa função é constante, né? Para todo TI. Aqui faltou citar, mas isso aqui vale para todo TI. Né? Ou seja, alfa' interno com alfa' é constante, é um certo L real. Só que alfa' interno com alfa', por sua vez, é a norma de alfa' ao quadrado. Né? Então a norma de alfa' vai ser justamente a raiz quadrada desse L. Né? Só que a raiz quadrada do alfa' a gente sabe que é a velocidade escalar. Né? Isso aqui é justamente o que a gente chama de velocidade escalar. É justamente o que a gente chama de velocidade escalar. Ou seja, a velocidade escalar desse cara é de fato constante, como queríamos demonstrar. Agora vamos mostrar que a curvatura vale de fato aquilo. Né? Então observa, a norma do vetor velocidade é L, né? Ou seja, é V, sei lá, a gente chama aqui de L, mas vamos colocar V aqui, a gente pode pensar num certo V. Né? É constante a velocidade escalar, então nós sabemos que o tangente unitário é o vetor velocidade dividido pela norma do vetor velocidade, então o tangente unitário vai ser a norma do vetor velocidade dividido, aliás, vai ser o vetor velocidade dividido pela velocidade escalar. Quando eu derivar isso aqui é constante, vai permanecer, então o t' de t vai ser a norma, o t' vai ser a norma, aliás, o t' vai ser o alfa duas linhas de t dividido pela norma do alfa' de t, que é v, velocidade escalar. Por sua vez, nós temos que a curvatura para uma curva que não é necessariamente parametrizada pelo comprimento de arco é exatamente isso, é a norma do t' dividido pela norma do alfa'. A norma do t' a gente sabe que é a norma disso aqui, né? Você vai aplicar uma norma aqui, vou colocar aqui, vou nem colocar porque pode ser que alguém depois pense que eu estou na verdade aplicando a norma enquanto eu não estou. Né? Então a norma vai ser a norma desse cara aqui, norma do alfa duas linhas sobre V. Norma do V, o V é um número real, é o módulo de V. Módulo de V é V porque é positivo. Então você tem que aqui a curvatura é de fato a norma do alfa duas linhas dividido pela velocidade escalar ao quadrado. Conta, né? Na sexta a gente vai ter que usar fortemente. Na sexta a gente vai ter que usar o fato. A gente vai ter que usar um fato interessante, né? Por exemplo, a gente vai ter que tomar muito cuidado com essas derivadas, né? Aqui eu fiz as derivadas para alfa de um modo geral, mas sai melhor você fazer essas derivadas em termos de x de t e y de t, todas elas, né? Sai melhor do que você ficar escrevendo isso aqui, que você vai conseguir colocar coisas em evidência. Né? Mas você vai achar esse fator bem escrito aqui, certo? Basta você perceber o seguinte, né? Aqui de novo você não tem o que fazer. Se você tem alfa, aqui eu escrevo novamente que a gente vai usar a equação 1.9, né? Ou seja, que a curvatura é 1 sobre a norma do alfa' vezes é a norma do t' dividido pela norma do alfa', né? Certo? Então você tem que escrever isso aqui. Você sabe que se você tem alfa vetor posição, a gente sabe que o vetor velocidade é o vetor tangente, né? É o alfa' de t, que vai se escrever como sendo x' de t, y' de t. E aí você tem que o vetor aceleração, ele é o alfa duas linhas de t, escrito como sendo x duas linhas de t, x duas linhas de t, y duas linhas de t, certo? E aí você vai escrever esse cara, você tem que lembrar quem é que é o tangente, unitário, né? Vai ser o alfa' dividido pela norma do alfa'. Então, quem é que é o tangente unitário, t'? Você tem que lembrar disso, né?
Então, T de T, não é nem o T', é justamente o alfa' de T dividido pela norma do alfa' de T. Ou seja, isso aqui vai ser x de T dividido por x2 mais y2 elevado a 1 meio. E aqui vai ser o y de T dividido por x2 mais y2 também elevado a 1 meio. Pronto. Certo? E aí quando você for derivar o T', você vai ter que derivar isso aqui. Então, ok? E aí eu fiz umas contas aqui para vocês concluírem. A partir daqui você consegue concluir tranquilamente. Você substitui alfa de T como sendo x de T, y de T e conclui, né? Você tem o T', tem a norma do T', e aí acha tudo tranquilamente. Aqui vai ficar só corrigir aqui, alfa' interno com alfa', né? Só para pronto. E você olha essa dica e você conclui esse fator aqui em cima, certo? Aqui a gente tem que calcular o plano oscilante, normal e retificado. É o chamado plano oscilador, plano normal e plano retificado, né? Então aqui é muita conta. Você vai ter primeira coisa. O que a gente vai ter que fazer aqui? Tem que achar o triedro. Primeiro, se você não achar o triedro, você tem que achar o triedro e lembrar dos caras, né? Tem até uma correçãozinha para fazer aqui embaixo. Vamos achar o triedro. Então a primeira coisa, acha o triedro. Né? Achou o triedro, você consegue construir os planos. Certo? A dica que eu dou é a seguinte, ó. Quando você for achando os vetores, faça para t igual a 1, porque aí você vai fazer produtos vetoriais escalares de vetores simples, né? Então você use fortemente esse fato. Use fortemente essa informação, foi exatamente o que a gente fez. Porque se você começar a fazer a conta em t, vai ficar muito difícil, porque vai ser muita conta. Então você tem que calcular isso em 1. Então já olha aqui, já calculo o tangente em 1. Vou calcular o normal, já calculo o normal em 1. Aqui o telinho, já calculo o normal em 1. Binormal, já calculo em 1. Aí vamos lá, vamos ver os planos. O plano oscilador é o vetor gerado por Tn. Aqui eu tenho só que fazer uma correção. Eu acabei confundindo aqui os vetores. Só um minutinho, eu vou fazer essa correção. Então, vamos só colar essa figura. Vamos olhar essa figura que tem aqui. Se você olhar, ó, quem é o plano oscilador, né? O plano oscilador é o plano gerado por T e N. Né? Então você tem o B como normal, certo? Aqui você tem o B como normal desse plano, beleza, sem estresse, né? Esse é o plano oscilador. O plano normal é o plano que tem N e B como vetores diretores. Então T é o normal. Deixa eu marcar ele de outra cor aqui. Comentar, formato comentar. Vou pegar vermelho e colocar de azul. Então aqui, esse é o normal do oscilador. Esse é o... Opa, ficou péssimo, né? Só um minuto. Esse é o normal do oscilador. Esse é o normal do normal. E esse é o normal do retificado. Vou fazer de outra cor também. Vou fazer de verde. De um verde bacana. E esse é o normal do retificado, né? E aí, por isso que você tem que TNB é uma base ortonormal, né? Vou pegar aqui uma linha bem fina, porque esse negócio está no modo mouse. Então, por isso que a gente tem que olhar que TNB é uma base ortonormal. Deixa eu ir para cá. Um lugar para colocar essa figura. Aqui. Só um comentário, né? Você tem que lembrar
que o triedro TNB é base ortonormal de R3. Sendo base ortonormal, positivamente orientada, porque não é qualquer base, é uma base ortonormal positivamente orientada. Então, quando você pegar o determinante, da matriz de mudança de base formado por esses três vetores, a matriz de mudança de base desses três vetores, ela ainda vai ter determinante positiva, né? Então, ela é positivamente orientada, não é qualquer posição, né? O que isso significa? Primeiro, significa que se você pegar Tn, N interno com B e B interno com T, isso tudo vai ser zero. Eles são 2 a 2 perpendiculares, certo? Então, ou seja, o que isso significa? Então, eles são 2 a 2 perpendiculares, 2 a 2 ortogonais, vou colocar assim, né? E quando você toma o produto vetorial seguindo a ordem positiva, de 2 vai dar o terceiro, ou seja, você tem que ter vetorial com N é B, você tem que N vetorial com B é T, e você tem que B vetorial com T é N, né? Então você tem essas duas coisas aqui a dizer sobre o triedro de Frenet. De um modo geral, de quaisquer bases ortonormais. E outra coisa, que esses vetores são unitários, né? Vamos dizer assim, uma zero, né? Mais importante é que eles são normais, então você tem que a norma de T é igual à norma de N, que é igual à norma de B, que é 1. Né? Esses caras são, por isso que é ortonormal, você tem uma normalidade, né, desses vetores, certo? Então é basicamente isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai construir esses vetores. Ó. Então quando você olhar para essa figura, que eu vou colocar aqui agora, deixa eu só salvar isso, para não ter perigo de dar bug. Pronto, aqui. Quando você olha para essa figura, então você tem o plano oscilador aqui lá embaixo, fazer de azul. Você olha para o plano oscilador, ele é gerado por T e N, né? Então você tem como vetores diretores, isso aqui vai ser quem? X igual a P. O P no caso aqui é um ponto por onde passa a curva, né? Então você vai ter um certo alfa de T, né? Aqui no caso, como é T igual a 1, eu vou colocar alfa de 1, foi isso que eu fiz, né? Vou pegar alfa de 1, o plano oscilador. Então, vou escrever aqui de lado. Para o plano oscilador, nós vamos ter que é x igual a alfa de 1 mais... Aliás, você nem precisa fazer isso, né? Basta você lembrar que x menos p interno com o vetor normal é zero, né? Então você faz isso, você pega, você faz da forma como eu escrevi na forma normal. Você pega xyz menos alfa de 1 escalar o interno com o normal, né? É zero, né? Onde esse aí, no caso, quem é no plano oscilador, o normal é o B. Então, interno com B dá zero. No plano normal, você tem a mesma coisa. XYZ menos alfa de 1 interno com o normal do plano normal, que é T. Ó. Você olha para essa figura, T é zero. E para o plano retificado, o plano retificador,
retificador, você vai ter XYZ menos alfa de 1 escalar com N é 0. Certo? Só para a gente corrigir aqui, então, olhando para essa figura, você tem plano osculador. De ósculo significa beijo. Plano osculador normal é B. Certo? Aí você tem plano normal. Normal é T. E o plano retificado ou retificador normal é N. Então você vai escrever aqui olhando para esses planos. Certo? Pronto. Aí. Então vamos só corrigir aqui em cima isso, né? Plano osculador B é o normal. Então, o plano osculador está certo, normal é B, só que aqui não é o plano normal gerado por B e T. Né? Se a gente olhar para a figura, o plano gerado por B e T é o plano retificado, o plano retificador, sei lá, depende do nome. Então, o plano aqui não é o plano normal, é o plano retificador. Só corrigir isso. Opa, de laranja não, né? Vou apagar aqui para escrever de preto. Retificador. Pronto. E aqui o plano gerado por NT não é o retificador, é o plano normal. Certo que tem. Pronto, fechou. Aí você tem plano normal, plano retificador e plano oscilador. Bem escrito, né? É só fazer as contas. Como eu disse, o melhor é você lembrar que você vai fazer isso em T igual a 1. E se você fizer para T, vai ser muita conta. Então, a primeira coisa, acha o triedro. A segunda, faça as contas para T igual a 1, certo? Henrique, se eu não fizer, vai dar errado? Bem, se você acertar tudo, não, né? Pode ser que exista um erro de contas aí, né? E tente escrever os planos em função dos normais. Escreva os planos em função dos normais, né? A última questão dessa sessão que eu coloquei foi a 8 também, uma questão que não foge muito ao padrão das outras, né? Você tem uma curva específica, curva alfa de t igual a T2 sobre 2t. Quer que você faça um esboço do traço, né? Aqui, como é uma curva plana, você só vai ter tangente normal. Aí eu quero a curvatura e o raio de curvatura e o círculo oscilante, né? Certo? Muito bem. Aqui como você só tem tangente normal, você fatalmente só vai ter o círculo osculante, né? Você não tem planos como você tem dentro do R3, né? Então vamos lá. Para esboçar o traço no item A, basta você perceber isso que eu estou dizendo. Ó. Se você olhar para essa curva, T2 sobre 2, T é nada mais nada menos do que uma rotação. Isso aqui é uma rotação de π sobre 2 aplicada na curva T
T2 sobre 2, né? Ou seja, você pega a parábola, você pega essa parábola aqui, que é o traço dessa curva, e gira ela de um ângulo de π sobre 2. Aí você vai ter exatamente isso que você faz aqui, isso que eu estou dizendo aqui, né? Então, a rotação de π sobre 2 dessa curva aqui, certo? Você percebe isso. E aí você percebe que isso é simétrico em relação à reta y igual a x, por isso que eu coloco aqui, ó. Basta perceber que é correspondente ao simétrico em relação à reta y igual a x, certo? Mas você também pode perceber que é uma rotação de π sobre 2 dessa curva, que é justamente o gráfico. Isso aqui é justamente o gráfico da função, né? O traço dessa curva é o gráfico de y igual a x2 sobre 2, né? Você pode perceber isso também. Então, você vai fazer o traço aqui, ó. Agora vamos lá, vamos escrever os outros vetores, né? Primeiro, já que essa curva é parametrizada pelo comprimento de arco, então quem é o vetor tangente quando você deriva? Quando você vai derivar T2 sobre 2, derivado de T2 sobre 2 só dá T, que aí o 2 desce, vai ficar 2T sobre 2 é T, e a derivada de T é 1. Quem é a norma disso? Raiz quadrada de T quadrado mais 1, né? Então isso aqui não é parametrizado pelo comprimento de arco, isso aqui não é constante igual a 1. Mas você consegue escrever o tangente tranquilamente, ó. Tá aqui o tangente unitário, né? Esse aqui. Se você olhar, talvez, né, para T positivo, vai dar uma espécie, para T positivo, talvez dar uma espécie de cosseno aí, né? Você tem uma coisa, cosseno, seno, né? Você pode ter um triângulo dessa forma aqui. Você tem um triângulo do tipo... Aliás, você tem um triângulo do tipo T1, né? E aqui você teria a raiz quadrada de 1 mais T2. Né? Você pode pensar dessa forma. Aqui seria um cosseno θ, aqui seria um seno θ, e aí você... Isso aqui seria um cosseno θ, isso aqui seria um seno θ. Você pode pensar em escrever dessa forma aqui, né? Certo? Muito bem, está aqui o tangente unitário. O tangente unitário você pode escrever dessa forma, né? O que é o normal unitário? Então, você deriva o tangente unitário, faz essas derivadas, tem que tomar cuidado com essas derivadas, né? E aí você encontra isso como tangente, a norma dele é esse cara, conta, você tem que fazer as contas aqui. Estou me abstendo de falar, eu acredito na hipótese de vocês saberem fazer essas contas. Você está no segundo ano de um curso de engenharia aí, então tem que saber fazer essas contas. Então vamos lá. Então quando você olha para cá, quem é você? Tá aqui o tangente, tá aqui a norma da derivada do tangente. A curvatura você escreve como 1 sobre a norma do alfa'. Aliás, a curvatura você escreve como a norma do t' dividido pela norma do alfa'. Quando você joga, tá aqui a curvatura, né? Você tem a curvatura, o raio de curvatura é só inverter. Então um implica no outro diretamente aqui. Só fazer a conta também. Tem que tomar cuidado nessas derivadas. Certo? Achou o tangente. Cadê o tangente? Aqui o tangente. Ó. Agora vamos achar o normal. Tem o t', tem a norma do t'. Quem é o normal? Né? O t' dividido pela norma do t', joga tudo. Coordenada por coordenada. Vai ajustando as contas para serem feitas. Né? Aí você ganha isso aqui como vetor normal unitário. Aqui o normal, esse cara aqui é o normal unitário. Normal unitário. É esse cara. Né? Falta achar o círculo oscilador. Né? O círculo oscilador, como ele quer que eu determine o círculo oscilador no ponto alfa de 1 igual a 1 meio 1, esse cara aqui vai ser o centro do círculo oscilador. Né? Certo? Ele é o centro do círculo oscilador. E aí você vai ter que o raio é justamente o raio de curvatura, o raio do círculo oscilador. Né? Então, quando você olha para cá, o ρ de 1
né? O raio de curvatura é justamente o raio do círculo oscilador. Esse aqui é o raio de curvatura. Certo? Aí o raio de curvatura, para ter igual a 1, você acha 4π sobre 3 e você vai parametrizar essa circunferência que a gente esboçou aqui em cima. Esse cara aqui é o círculo oscilador. Uma vez parametrizado o círculo oscilador, você tem essa expressão para parametrização do círculo oscilador, né? Isso aqui é a parametrização do círculo oscilador. Então eu já escrevi, mas essa é a parametrização do círculo oscilador. Ok? Então, galera, a gente termina aqui essa primeira parte, né, da prova, para que vocês possam dar uma estudada para a prova, né? A gente fez 5 horas de vídeo para a primeira lista, aqui a gente já fez 1 hora e 6 para essa segunda lista, né? Deixar as questões digitadas diminuiu muito o tempo dos vídeos, mas talvez assim vai forçar vocês a fazerem algumas contas aí, né? Então valeu, até a próxima para vocês aí, abração.